Amados irmãos, chegou o momento da palavra, da mensagem, e queria chamar a sua atenção, porque esse é um momento muito precioso. Deus já vem falando conosco desde o começo do culto, vidas já vêm sendo tocadas. Mas eu queria explicar a razão desse culto, ele é até temático. Nós estamos trabalhando com um tema durante esse mês, do mês de setembro, já foi dito aqui, missões nacionais, e a gente está trabalhando Minha Pátria para Cristo. O povo de Deus, chamado Batista, em todo o Brasil, está falando sobre esse tema. Minha Pátria para Cristo. Meu Brasil para Cristo. A Bíblia quem diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu fiquei pensando, realmente, na verdade, na importância desse tema, e pensei num tema mais local. E coloquei, pensando no meu coração, minha cidade para Cristo, a minha casa para Cristo, a minha rua para Cristo, o meu bairro para Cristo e a minha Camaragibe para Cristo. Posso ouvir um amém? E nós precisamos, como povo de Deus, orar pelas autoridades constituídas e orar por esta cidade. Então fiquei pensando nesse tema e me chamou muito a atenção, porque o Espírito de Deus falava ao meu coração, dizendo, olha, existe uma ordem para a evangelização, e essa ordem não é de homem, essa ordem não foi de Paulo, nem de Pedro, essa ordem é do Filho de Deus, foi Jesus que deu uma ordem, e Jesus, ele diz, tem todo o poder no céu e na terra. Após a sua ressurreição, no capítulo 16 de Marcos, você pode abrir a sua Bíblia, e sentado como estão, capítulo 16 de Marcos, vai fazer uma narrativa sobre a ressurreição de Cristo. Como foi maravilhoso. Dali Maria Madalena, também presente, viu Jesus Cristo ressurreto. E Jesus aparece a ela, ressuscitado naquela manhã. Eu acho muito importante, porque Jesus agora aparecendo àquela mulher que ele tinha expelido 7 demônios. 7 demônios, aquela mulher foi liberta por Cristo, e na ressurreição, Jesus ali apareceu para ela, e ela partindo, foi anunciando aqueles que tinham sido seu companheiro, o companheiro Jesus, e se achavam tristes e chorando. O discípulo estava chorando, porque sem Jesus a vida não dá, sem Jesus a vida é triste, mas com Jesus nós não somos apenas vencedores, mas somos mais do que vencedores. Olha, com Jesus tudo dá certo. Posso ouvir um amém? Com Jesus a gente vai conseguir triunfar. Só Jesus Cristo. E só com Jesus um dia estaremos no céu para sempre. Eu vou preparar lugar, ele disse. E quando eu preparar eu volto e levarei você para que onde estejais vós também. Mas o texto-chave, ou o texto áureo dessa mensagem, está no capítulo 16, verso 14 e 15. O 15 muito mais. 14 diz assim: finalmente, Jesus apareceu aos 11 discípulos, quando estavam à mesa, e Jesus censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração. Irmãos, Jesus está presente aqui. E ele sabe quem crê e quem não crê. E quando ele apareceu, ele censurou, porque havia gente incrédula. A palavra dele diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Quem crê que Jesus está presente aqui, diga amém, irmãos. Ele está presente, ele se alegra com você. Mas olha o que o versículo 14 diz. Jesus censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Inclusive 2 deles no caminho de Emaús não acreditaram. Mas finalmente, irmãos, tem uma mensagem de Deus para você nesta noite. É o verso 15, bem conhecido. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Haverá sinais, e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem no meu nome. Porque em meu nome vão expelir demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vão pelo mundo inteiro, prega o evangelho a toda criatura. Momento de oração. Incline sua cabeça. Vamos nesse momento falar com Deus.
Obrigado, meu Deus, pela noite tão abençoada. Obrigado, Deus, pelo momento de tanto elevo espiritual, alegria no coração, as mulheres cantando, glorificando, coral, os homens, jovens, adolescentes, crianças. Ah, meu Deus, todo mundo adorando o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Está aqui a IEBT, está aqui a tua igreja, também cumprindo o ID, ó Pai, porque é uma ordem. Alguém pode perguntar por que eles estão aqui na praça publicamente, porque recebemos uma ordem do Senhor. Vocês têm que sair das quatro paredes, vão pelo mundo inteiro e pregue o meu evangelho a toda criatura. O evangelho é poder teu, Pai, poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso que nesta noite estamos pregando o evangelho e tem gente sendo liberta nesse momento, porque a palavra tem que se cumprir. Louvado e exaltado seja teu santo nome. Ide por todo mundo, pregue minha palavra a toda criatura. Não faça acepção de pessoas, todos devem ouvir a minha palavra. Louvado seja teu nome, ó Pai. E o Senhor falou que e aqueles que creem serão salvos. Ah, meu Deus, obrigado, ó Pai, porque nesta noite já tivemos sinais de pessoas arrependidas, crendo na tua presença, tua palavra, Pai. E obrigado muito mais, porque aqui está a tua igreja, aleluia, pregando a tua palavra. Eu me sinto privilegiado, feliz de estar aqui, ó Pai, falando do teu amor, falando das tuas promessas, falando que o Senhor está vivo, aleluia. Tu és o Deus vivo e já falamos contigo, estamos falando contigo, ó Pai. E o Senhor dá uma ordem. Geralmente esse horário, todos os domingos, estamos no templo, mas aprove ao Senhor trazer a tua igreja para a praça. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade ímpar e que essa mensagem atinja cada coração, os que estão presentes e aqueles que estão também virtualmente escutando, ó Pai. Que essa mensagem entre, penetre no coração e assim essa vida se quebrante e volte para ti. Ide por todo mundo, obrigado. Em nome de Jesus, a igreja pode dizer amém? Chamo sua atenção para esse texto bem conhecido que lemos. A ordem de Jesus é muito clara, irmãos. Quando eu vejo esse texto, ela é clara e ela abrange ao mundo inteiro. Observe que Jesus Cristo disse lá no Pentecoste: vocês vão começar em Samaria. Até onde? Os confins da terra. Então, meus irmãos, esta não é uma sugestão aqui. Jesus dá uma ordem, é um imperativo. Ele vá e pregue a minha palavra. Não é uma opção. Aqui Jesus está falando de uma ordem direta para mim e para você. E para a sua igreja, é no seu trabalho, é entre seus amigos, onde você chegar, você tem que exalar o perfume de Cristo. Como falamos hoje de manhã, essa praça hoje, agora à noite, está perfumada, porque quem perfuma é o nome de Jesus Cristo. Esta é uma ordem de Cristo, de nosso Senhor, a evangelização total, é uma evangelização, uma missão central da igreja. A igreja precisa pregar o evangelho até a volta de Cristo, até ele voltar. O apóstolo Paulo, sem sombra de dúvida, o maior dos missionários do Novo Testamento, ele escreveu a metade do Novo Testamento. Ele disse: olha, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, e ai de mim. Eita, igreja, escuta essa palavra: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Todos nós estamos aqui nesta noite pregando a palavra do Senhor. Você que canta, você que levanta a sua mão, você que adora, está dizendo que esse Cristo, ele é vivo, ele é poderoso e ele está fazendo milagres aqui nesta noite. E nesse sermão, nessa mensagem, eu quero apresentar pelo menos 5 pontos importantes para você entender essa chamada de Cristo. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Primeiro, eu percebo, e você deve perceber também, que esse mandado, ele é universal. Está no versículo 15, na minha Bíblia: vá para o mundo inteiro. Olha, pregue a palavra. E sabe o que é que Jesus Cristo disse no sermão escatológico? É necessário
que esse evangelho seja pregado em todo o mundo, então virá o fim. Essa praça de Camaragibe aqui no açude precisa saber que Jesus resolve problema, que Jesus cura enfermidade, que Jesus salva, que Jesus é Deus. Vocês precisam saber que Deus está presente e Ele manda Jesus Cristo, o Espírito Santo nesta noite, usando cada um para falar a você desse grande amor. Percebam, meus irmãos, que essa mensagem, ela é pura, ela é santa. E desde criança eu tive privilégio de nascer num lar evangélico. E eu escutava uma música bem antiga de um comunicador chamado Paulo Fidelis. E ele tinha um fundo musical no programa dele. Disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação com amor profundo. Dá ao Deus gracioso e bom. Irmão, é pela graça, nenhum você merece. Pela graça que somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Não há nada que eu possa fazer para conseguir salvação. Só Jesus, Ele pode salvar. Ele morreu na cruz do Calvário. Então, os irmãos percebem a abrangência geográfica dessa mensagem? O mundo. Porque Deus amou o mundo de tal. Deus amou o mundo. Preste atenção. É muito importante. Você é um escolhido de Deus por misericórdia, também eu sou. Porque a gente não merece. Mas Ele amou o mundo de tal maneira. Infelizmente, muitos têm dado as costas para Jesus. Não têm aceitado essa palavra. Mas aqui essa mensagem tem uma abrangência geográfica. Vão pelo mundo todo. Não há limites territoriais para o Evangelho. O Evangelho está avançando. A mensagem está sendo pregada. E Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Jesus vai voltar e Ele vai levar, arrebatar a sua igreja. Alguém vai dizer, a igreja Cristo levou. Por isso que é importante você que conhece a palavra, voltar depressa. Todo canto, no campo missionário tem alguém falando de Cristo. Tem alguém falando desse amor. E hoje, interessante, nós estamos aqui. E o Brasil, onde tiver um sinal da internet, está ouvindo essa mensagem. Jesus ama você. Ele é a única esperança para o homem. Então, percebe, irmão, em primeiro lugar, o mandado é universal, mas também ele é pessoal. Apesar de ser universal, também é pessoal. Todas as pessoas. O evangelho é para todos. Eu posso ouvir um amém? O evangelho é para rico. O evangelho é para os pobres. O evangelho é para aquelas pessoas educadas, ou analfabetas, ou pessoas religiosas e ateus. O evangelho é para todos. E eu fico impressionado quando eu leio a Bíblia. Jesus, ele curando. Jesus, ele pregando a palavra. E tinha pessoas religiosas e não conhecia Jesus, ele ia lá. É para o religioso. Porque a religião não salva. Posso ouvir um amém? Só quem salva é Jesus. Igreja Batista não salva. Não. E a gente tem essa certeza. A Bíblia diz que o único caminho da salvação é Jesus de Nazaré. Ele é o Deus que salva. E essa salvação, apesar dessa abrangência universal, é pessoal, é para todos que nele creem. A mensagem também, queridos irmãos, queria que você prestasse atenção, ela é uma mensagem central. Pregue o evangelho, pregue minha palavra. A gente não está falando sobre nós, não é? A minha história não tem essa riqueza, a riqueza tem a história de Cristo. Pregue o evangelho. Aqui nós estamos pregando uma filosofia humana, não é o moralismo, nem a autoajuda. Estamos falando que Jesus salva. Você diz para seu irmão, Jesus salva. Diga aí, vá. Pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Jesus, ele salva. A mensagem central é as boas novas. Sua vida, morte, ressurreição, oferta de salvação. Irmãos, vou repetir. Nem eu, nem você merece. Coitadinho de mim. Mas Jesus Cristo, ele é aquele que salva, é aquele que ama, é aquele que dá a sua vida. Eu vi o coral cantando e toda vez que eu escuto essa música eu me emociono. Porque eu nasci, porque eu estou aqui. E o futuro, como será para mim? Qual a resposta para isso? O teu futuro está bem se estiver na mão do Senhor. Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final são caminhos de morte. Cuidado! Muitas vezes as pessoas estão enganadas. Estão num caminho que não é Cristo. O único caminho que salva é Jesus.
Louvado seja o seu nome. A mensagem central é essa: salvação, só Jesus. O anjo disse a Maria assim: você colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Posso ouvir um amém, irmãos? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Só Jesus pode perdoar os nossos pecados. A resposta necessária, irmãos, também encontramos nesse texto. A gente viu aqui que esse mandato é universal, mas aqui tem uma resposta necessária. Por que pregar o evangelho? Para que quem crê e for batizado será salvo. Mas a Bíblia também diz: quem não crê será condenado. A mensagem de Deus, o evangelho, é para quem crê. Tem muitas pessoas que não creem. Eu espero nesta noite que o Espírito Santo esteja falando no seu coração. Porque você é uma pessoa escolhida. Cuidado nos caminhos que muitas vezes parecem ser bom, mas no final são caminhos de morte. Aqui, meus irmãos, é para crer. E eu quero falar dessa fé salvadora. É uma fé que salva. Quem crê, a primeira resposta ao evangelho é a fé. Quem não crê, apenas é uma aceitação intelectual, mas tem que entregar sua vida a Cristo. Faz o que o salmista disse: entrega teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deixa eu dizer com você: você não pode, Deus pode. Você vem aqui: pastor, eu já tentei tanto e não consigo, mas Jesus vai te ajudar. Jesus está te ajudando e ele quer te salvar, ele quer fazer um milagre. O testemunho público, for batizado, o batismo aqui. Quantas pessoas já desceram as águas aqui? É um batismo, é um testemunho, é a confissão pública da fé interior, é a identificação com Cristo na sua morte e ressurreição. Batismo, morto para o mundo, ressuscitando para uma nova vida. E aqui ele fala: for batizado. A urgência, irmão, preste atenção nesse segundo ponto. A urgência dessa mensagem: quem não crê será condenado. Esta verdade solene nos impulsiona a uma ação. Você tem que dar uma resposta a Deus. Uma resposta que Ele está te chamando. A salvação é urgente, porque o julgamento é real. Jesus está voltando e vai pegar muita gente desavisada. Pessoas estão protelando. Nesse capítulo também fala de sinais. Olha, irmãos, eu fiquei impressionado. Versos 17 e 18. Tem sinais que vão acompanhar os que crerem. É no nome de Jesus que os demônios caem por terra. Vamos dizer amém, irmãos? Os demônios vão cair por terra. Seja qual for a cilada do diabo para a tua vida, é debalde, porque Deus é contigo. Quantos já quiseram destruir a tua vida, te defamar, te apontar, mas você tem um dono, é Jesus, quem te protege, quem te livra, quem te guarda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A igreja pode glorificar esse Deus que livra, esse Deus que é livramento na tua vida. Quando disser assim, você vai perder, aí Jesus reverteu o quadro e você ganhou. Você está entendendo o mistério? Alguém disse: você não chega mais, e Jesus fez com que você chegue. É para você testemunhar onde você está, que Jesus é maravilhoso e Ele é na tua vida. Alguém pode dizer: não, agora vai cair. Aí Deus diz assim: olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns em curva se caem, mas nós nos levantamos. Eita, estamos de pé. Você está de pé, porque Jesus te coloca de pé cada manhã. Você está de pé, é pela bondade de Deus. Nós nem merecemos, mas Deus é bom, é livramento, é cuidado, é amor, é proteção. A igreja pode dizer amém. Aleluia. Sinais. Você sabia que Deus dá poder de filho a você? É, poder de ser chamado filho de Deus. Aqui diz poder espiritual. Expulsarão demônios. Irmão, Satanás, ele é afoito, é astuto. Ele pode até se levantar, mas você tem autoridade em nome de Jesus, diabo. Cai por terra, em nome de Jesus Cristo, e ele vai ter que cair. Louvado seja o nome do Senhor, porque só vocês expulsarão demônios. O evangelho traz libertação das trevas. Eu posso ver amém? E conhecereis a verdade. E quem é a verdade? É Jesus que liberta. E eu quero dizer para você que para Ele nada é impossível.
Aquele homem gadareno, ali no cemitério, ali se autoflagelando, ali se ferindo. A família tentou tirar ele daquela vida. Os amigos tentaram, amarraram, quem sabe para levar ele para um médico, um psiquiatra. Mas ele quebrava as correntes, ia morar dentro do sepulcro, estava cheio de demônio. Ele estava com legião. Tem pessoas que você não entende o comportamento. É demônio, é legião de demônio. Mas chega Jesus de Nazaré lá em Gadara. Quando Jesus chega, os demônios caem por terra. Pode ter o demônio que for nessa praça, mas agora caiu por terra, bate em retirada, porque aqui tem a presença do grande, do santo de Israel, é do Deus poderoso. Não tem demônio que fique, porque Ele é Deus, Ele é grande, Ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É Jesus, o Rei da Glória, é o Todo-Poderoso que está caminhando entre seu povo, é o quarto homem da fornalha que está aqui presente entre nós. Eita, como Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. E Ele disse, não adianta alguém dizer que vai destruir, porque eu estou contigo. Levanta a tua mão e dá um glória para Ele, irmãos. Porque quantas vezes o diabo quis destruir a tua vida, mas é demônio, não são poucos não, viu? Demônio não contado. Vou acabar com esse casamento, vou acabar com essa família. Aí você ora, e quando o diabo entra na tua casa, a casa sanguentada, não só os umbrais, sanguentada pelo sangue do Cordeiro, é o sangue de Cristo, e o diabo bate em retirada, porque o sangue de Jesus tem poder. Expulsarão demônios, eu gosto disso. Porque Deus é quem dá essa autoridade. Os demônios vão cair por terra. Você pode dizer, pastor, estou tendo um sonho ruim, é demônio. Você se ajoelha. E quando você, Senhor, repreende isso da minha vida. E ele bate em retirada. Porque aqui tem uma promessa, poder espiritual, comunicação sobrenatural. Vai falar com Deus em mistério. Mistério com Deus. E aqui diz que tem proteção divina. Vai pegar em serpente. Prepararam o laço para você. Eu vou dizer porque está no meu coração. Prepararam um laço para você. Aí Jesus pegou, quebrou esse laço. O laço estava armado para você. Aí Jesus quer na tua vida, e a gente precisa chegar mais a Deus. Jesus assim, quebrou o laço e você escapou. Como foi que ela escapou? Como foi que esse jovem escapou? Era para ter morrido. Foi Jesus que livrou você. Abriram a tua sepultura. Jesus fechou. Aleluia. Ele é poderoso, Ele é grande, proteção divina, pegarão em serpente, vão dar veneno a você, mas você não morre, porque o crente tem dono, e só parte no dia que Deus determinar. É tantos olhares, tanto desejo mal, mas é em vão, porque você pertence ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Repete comigo, igreja. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do que fez? Então glorifica o nome dele. Proteção divina. Pregue essa palavra. Vá lá na praça e diga que eu liberto, eu curo. E eu faço milagre. A cura é integral. Você vai colocar a mão sobre os enfermos e doentes. O evangelho traz restauração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as iniquidades. E é Ele quem sara. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. É Jeová Rafá. Quem crê, diga amém, irmãos. Se você veio aqui, Deus pode você sair daqui curado, porque Deus é bom. O caroço vai embora e Deus é maravilhoso. Deus faz coisa grande na vida do seu povo. Jesus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. A igreja pode ficar de pé e dar um glória, o maior que você puder. Dê glória a Ele. Glória! Aleluia! Isso é para estremecer o inferno. E Deus dá vitória à sua igreja, que glorifica o seu nome. Irmãos, veja o que acontece. Ainda nesse texto, 19. O 19 aqui fala sobre autoridade que sustenta. Depois de ter falado isso, olha o que é que diz a Bíblia. O Senhor Jesus foi levado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Irmão, você imagina Jesus à destra de Deus e olhando você. Ele está vendo você bem quietinho aí, né? E talvez nem era para você estar aqui bem quietinho, mas Jesus trouxe você aqui nessa noite para dizer, eu sou na tua vida.
Sou eu que te dou livramento, sou eu que quero te ajudar e está ajudando. Aí aqui, meu irmão, quando eu estava preparando a mensagem, veja, a posição de Cristo. Assentou-se à direita de Deus. Quer dizer, Jesus reina. Todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Todo o poder pertence a Jesus. Domínio e poder pertence a Jesus, irmão. Por isso que nesta noite tem libertação. Eu creio que seu coração aí está batendo forte, porque Deus está fazendo obra na sua vida aqui nesta noite. Agora, meus irmãos, prestem atenção. Jesus reina com toda a autoridade para garantir o sucesso da missão. Ele quis que esse culto acontecesse aqui. E ninguém pode impedir. A igreja está orando. Irmão, não se distraia. Você veio aqui para orar. Você veio aqui para ajudar o pregador. Você não veio aqui para conversar. Você tem espírito de oração. Porque Deus está olhando para alguém. Já salvou vidas. Ele quer fazer muito mais. Tem alguém que veio aqui, mas está afastado. Jesus traz você de volta nesta noite. Agora a igreja, seja esperta. Oração nesse momento. Veja o que é que diz aqui, a obediência dos discípulos. Os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E a resposta certa, a ordem de Cristo, a ação imediata e abrangente. Jesus vai fazer. Irmão, a palavra de Deus não volta vazia. Deus está produzindo algo maravilhoso aqui nesta noite. A confirmação divina, quando ele diz assim, ó. E o Senhor cooperava com eles. Não trabalhamos sozinhos. Diga assim, digam assim, eu não estou sozinho. Deus está comigo. Se Deus é por nós, então é isso que Paulo diz. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Deus está na minha vida. Você está com medo de segunda-feira? Tenha não. Você está com medo de outubro? Deixa vir. Que vem outubro. Deus é maior. Deus é poderoso. Está passando 9 meses desse ano. Vem um mês 10 e Deus é vitória na tua vida. Deus pode mudar a situação. Não tenha medo nada. Essa porta quem abriu foi Deus. E só quem fecha é Ele. O Deus que abre porta, só Ele fecha. E quando Ele quer abrir, Ele abre. Não tenha medo, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Eu posso crer na providência de Deus. Deus é providência. Deus é porta de emprego. Deus é cura. Deus é milagre na tua casa. Aleluia! E tenha certeza que Ele quer você um crente mais fervoroso, mais fervorosa. Pregando essa palavra, anunciando o seu amor. Vão por todo mundo, pregue com poder. Eu estou presente com vocês. Vocês não estão sozinhos. Eu estou cooperando. Jesus está cooperando com esse culto. Jesus coopera com o pregador, coopera com o cantor, porque a obra é dele. E o nome dele não será envergonhado. Jesus está presente neste lugar. Aleluia! O Senhor cooperava com ele. Não trabalhamos sozinhos. Deus, Ele deixa sinais aqui nesta noite. Fique em oração agora. Pessoal, você viu aqui os homens cantando? Você viu aqui várias pessoas cantando? Isso aqui é um testemunho pessoal. Cada crente é um evangelista em potencial. Você que está aqui, Deus talvez deu autoridade a você, porque Deus, Ele quer fazer algo na tua vida maior. Testemunho pessoal, o crente é um evangelista. Nossa vida e palavra deve refletir Cristo, o perfume dele. Não seja um jovem desanimado. Você talvez deixou Jesus de lado. Está na hora de você voltar, abraçar. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros, diz o Senhor. Talvez você está perguntando por que está acontecendo tanta coisa negativa na minha vida. Está na hora de você voltar para Jesus, voltar de verdade. Então preste atenção. Testemunho de cada crente. Estratégias intencionais. Aplicação para hoje. Devemos orar. Devemos contribuir e enviar missionários para povos não alcançados. Minha cidade para Cristo. Já tem uma vida aqui chorando em lágrimas aqui. Isso é o poder de Deus, irmão. A igreja em oração. Quem move não é o pregador. Quem move é o Espírito Santo do Senhor. E a igreja orando. Uma vida aqui jovem, se entregando ao Senhor. Irmãos, você tem compromisso com Deus? Você tem compromisso na sua igreja? Ou você é um crente que está sem compromisso? Está na hora de você se firmar. Ajuda teu pastor. Ajuda teu evangelista. A obra é de Deus. E todos nós somos importantes nessa obra. Compromisso. Devemos orar. Devemos contribuir.
devemos dar assistência aos cultos da igreja. E na dependência do Espírito Santo, aleluia. Dependência do Espírito. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não anda. É pelo poder do Espírito Santo que estamos aqui. Nosso esforço é vão. Tudo aqui vai ficar como gritaria, se não for o poder de Deus aqui nessa multidão. É Deus trabalhando na vida desse jovem, na sua vida também. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe qual é a expectativa minha nessa noite? E eu sentava ali e conversava com Deus. É que essas pessoas que andam enrolando não enrolem mais. Que andam uma vida triste lá fora, dê testemunho. Porque as pessoas estão olhando para mim e para você. Deus quer mudar tudo na tua vida. É preciso a gente andar com Deus. Olha, devemos crer que Deus ainda hoje confirma a sua palavra com sinais. Evangelização total, igreja. Você está orando? Presta atenção. A evangelização total não é opcional. É nossa razão de ser igreja de Cristo. Nós estamos aqui para pregar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem, o poder e a autoridade para cumprir a missão, quem dá é Jesus. Ele dá a você poder de filho. Ele dá assistência. O Espírito Santo ensina como orar, como pregar. Você está aqui porque Deus ele quer te usar para fazer a obra dele. Preste atenção aqui a palavra. E o Espírito Santo cooperava, o Senhor cooperava com eles. Também vai cooperar com a EBT, cooperar com você. A colheita está pronta. Precisamos de trabalhadores dispostos para ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu confesso que estou muito feliz que eu estou vendo a IEBT aqui presente. Foi Deus que trouxe vocês. Eu estou feliz de ver aqui vários irmãos trabalhando, fazendo a obra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmão, você está disposto também a pregar essa palavra? O apelo é o seguinte: primeiro, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, por favor, entenda essa palavra. Creia que Jesus Cristo, Ele é o Salvador. E se você crer, será salvo. É pela tua boca. Se com tua boca confessar a Jesus como Senhor, em teu coração tu crê, tu vai ser salvo. Tem aqui um jovem. Tem mais alguém? A igreja está oração. Você está afastado, não aceitou a Cristo e quer aceitar nessa noite? Fala um sinal onde você estiver. Em nome de Jesus. Ou você pode chegar também aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Já está vindo uma vida ali, mais uma vida, irmão. É Deus que está fazendo a igreja em oração. É para a glória do nome de Jesus. Jesus chama criança, adolescente, jovem, idosos. A obra de Deus, olha aí, ó. Uma vida aqui para Jesus, mais uma vida. Isso aí é Jesus, está aqui Fábio. Quem sabe alguém perto de você está se entregando nessa noite. Permanece aqui, mais um adolescente aqui. Mais alguém, mais um homem aqui. Irmãos, é Jesus que faz isso. Agora ele diz: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Jesus salva um, salva dois, 3, 4, 5, tem mais. Jesus faz isso porque Ele é Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Você está afastado, volte para Jesus. Volte, não deixe para amanhã. Olha, mas esse mundo aí está em agonia, está se acabando. Só Jesus Cristo salva. Preste atenção que eu estou concluindo. E essa mensagem agora para você, os crentes. Você que é crente, mas está sem compromisso, comprometa-se com Deus. Mais uma vida para Jesus aqui, ó. E ser uma testemunha fiel de Cristo, onde você estiver. Para a igreja, a gente precisa estar mais unido, igreja. Olha para mim agora. Nós precisamos estar mais unidos. Igreja unida, igreja feliz. Onde tem a união, Deus ordena a vida e a bênção para todos sempre. Por favor, sai do seu lugar e vem para cá. Pastor, eu estou fraca. Eu estou fraca e eu estou precisando do poder do Espírito Santo. Você pode vir até aqui. Você quer sair? Tem alguém que pode trazer você até aqui? Deus está lhe chamando. Que a gente vai fazer uma oração por essas vidas e por você também. Você pode trazer esse irmão que está fraco, veio aqui porque você convidou, mas está se voltando para Deus. É uma oportunidade. Quem é você? Vamos cantar. De todas as provas. Pode se aproximar. Pede licença e vem para cá. É bem difícil, Senhor. Jesus, Ele é bom. Ele quer tirar você desse tremendal de lama. Ele quer fazer uma mudança na tua vida, no teu coração. Lembranças do passado vem. E alguém quer fazer você parar. Em nome de Jesus. Quem é
você, vem para cá. ou mesmo palavras Onde você de estiver, alguém que não quer na gente acreditar. Meu Deus, aleluia. E quase parando sem força. Olha, irmãos, Deus é bom. A gente Você está escutando a palavra do Senhor, a palavra do Deus Santo. encontra bastante poder pra vencer. Ele pode mudar a tua história. Continuar a jornada e ver que o passado Quem está em Cristo é uma nova criatura. Não queira ter uma vida longe de Deus. Se aproxima do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. Toda a guerra de pé, de pé, de pé. Vamos lá. Nenhuma condenação há para quem, aleluia, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu. Eita! É certo que provas investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Deixa eu dizer uma coisa a você. A igreja em oração, dá tempo você vir. Você conhece a história daquele pródigo? Foi Jesus que contou. O homem deixou a casa do pai e foi viver as aventuras da vida. E ele, a princípio estava tudo bom, mas quando acabou o dinheiro dele, acabaram os amigos. E ele sofreu muito. E naquele sofrimento dele, sem paz, sem comida, ele lembrou do pai. Que tal você lembrar da sua vida com Deus, como era bom antes, e voltar para Ele? Sabe de uma coisa? O pai estava guardando aquele filho, e aquele filho pensou e voltou para o pai. Ele disse assim: eu vou confessar, meu pai, que eu pequei, eu estava em pecado quando sai perante o Senhor, eu fui rebelde. A gente tem que confessar. Davi disse: eu pequei contra ti somente fiz o que é mal. O pai não lançou em rosto nada. Sabe o que o pai fez? Abraçou aquele filho, beijou aquele filho, deu roupa nova àquele filho, deu um anel àquele filho, colocou sandália naquele filho, e ainda matou um bezerro gordo para aquele filho. Deus quer trazer você de volta. Ele está chamando você, porque você é dele. Quem é você? E quase parando, sem força e vigor. É, meu Deus. A gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou. Quem está em Cristo é nova criatura. Pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Aleluia. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. Vem provas. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E disse-lhe, escuta bem o pregador, e disse-lhe: ide por todo o mundo, vai lá na praça do açude, prega a minha palavra a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Eu estava pensando enquanto pregava essa palavra, o que está em João capítulo 3, e já pensando em concluir essa mensagem, reflexão,
eu não poderia deixar de dizer para você essa mensagem que Deus falou comigo. Olha o que é que está escrito lá em João, no capítulo 3 e o versículo de número 17. Diz o seguinte: porquanto Deus enviou seu Filho ao luz. Jesus está chamando. Eu quero orar por você, toda essa igreja. Tem mais alguém nessa noite? Eu queria, pastor. Você já é crente, porque você crê, mas você afastou-se. Está na hora de voltar. Você quer publicamente confessar? Nós vamos orar por esse grupo que está aqui, pedindo a Deus pela vida dele. Está vindo mais alguém aqui, ó. Está vindo mais alguém, igreja em oração. Festa no céu, irmão. A Bíblia é quem fala sobre isso, amém. Fica aí. Pessoas estão vindo para Cristo. Jesus salva 1, 2, 3, 4. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. É assim que ele disse na casa de Zaqueu, né? Porque esse ali era filho de Abraão, porque ele teve fé. Todo aquele que o Pai me desse vem a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. A igreja está em oração. Tem mais alguém que está vindo para Jesus, está voltando? Talvez você está frio, indiferente, longe da sua igreja, longe de Jesus. Você pode voltar nesta noite. A gente vai orar nesse momento, e depois, antes do final, nós vamos cantar um hino com todo o grupo. A bondade de Deus, o amor de Deus em nossas vidas. Vamos orar nesse momento. Estenda a mão de vocês para esse lado aqui, porque tem essas vidas que necessitam, são carentes de Deus, são carentes da salvação. Eu queria convidar aqui o evangelista. Está vindo mais uma vida ali, ó. O evangelista Charles. Venha cá, evangelista. Venha para cá orar por essa vida, essas vidas que estão aqui, vidas que foram alcançadas pelo poder de Deus. Está por aí o evangelista Charles? Ele está por aí? Então venha cá, meu irmão. E a igreja de oração. Só Jesus Cristo salva. Jesus disse: eu sou o caminho. A IEBETEL é a igreja que evangeliza. A gente proclama a palavra do Senhor. E nesse momento a gente vai orar por essas vidas que estão aqui. Nós vamos pegar o nome desses irmãos e vamos levar para ali, para orar também, não é, por eles, pedindo a Deus que Deus dê saúde, saúde espiritual, física, e esses nomes sejam escritos no livro da vida, para a glória de Deus.